Em uma planilha do Excel, as células apresentam os seguintes valores: A1 igual a 10, A2 igual a 12, B1 igual a 8 e B2 igual a 14. A esse respeito, pode-se afirmar que letra A média das células da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna. Observa, a média das células da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna. Vamos ver isso na prática. Então aqui, eu fiz a planilha igualzinha ao que a questão pede, colocando na célula A1 o valor 10, A2 o valor 12, B1 valor 8 e B2 valor 14. A questão pergunta se a média das células da primeira linha, e é isso que a gente precisa lembrar ali do que a questão disse, a média das células da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna. Será que a média das células 10 e 8 é quanto? Bem, para fazer esse cálculo da média, a gente pode escrever igual média, abre parênteses, A1, nesse caso, como é da linha, podemos botar A1, 2 pontos, B1. Aí nós estamos fazendo a média da primeira linha, que é justamente 9, porque é 10 mais 8 que dá 18, são essas duas células, dividido por 2, que dá 9. Então a média das células da primeira linha é 9. E a média das células da primeira coluna, que é a coluna A? Vamos lá, igual média, abre parênteses, aí vamos colocar A1, 2 pontos, A2, que aí é a média das células da primeira coluna, que é 10 mais 12, que dá 22, e dividido por duas células que tem nessa primeira coluna, o resultado é 11. Então eu pergunto para vocês, observa, o resultado da média da primeira linha é 9, certo? É 9. E o resultado da média da primeira coluna é 11. Será que a média das células, então, da primeira linha é maior que a média das células da primeira coluna? A resposta aqui é não, porque, na verdade, a média das células da primeira linha é 9 e é menor do que a média das células da primeira coluna, que é 11. Portanto, voltando lá para a questão, percebemos que essa aqui está errada. A letra B. A média das células da primeira linha é igual à média das células da segunda linha? Não, não é igual. Acabamos de verificar lá que não é igual. Uma média deu 9 e a outra média deu 11. Então, resposta aqui errada, porque aqui ele quis dizer que a média das células da primeira linha é igual à média da célula... Ah, não, ele está falando da segunda linha. Observa, opa, aí eu que me passei, É a média das células da primeira linha. Ele está perguntando se é igual à média das células da segunda linha agora, da segunda linha, então mudou, vamos ver lá. Agora ele quer comparar a média das células da primeira linha com a média das células da segunda linha. Então vamos fazer aqui, igual média na segunda linha, A2, 2 pontos, B2, porque aí nós vamos obter a média da segunda linha, que é a média de 12 e 14, e a média de 12 e 14 é 13, então não é igual, realmente não é igual. É como eu disse antes, não está certo, mas por outra razão, porque a média das células da primeira linha é 9, que é a média de 10 e 8, que é 9, e a média das células da segunda linha é 13, porque é a média de 12 e 14, que é 13. Beleza, então, errado a letra B. A letra C, a média das células da primeira linha, que é 9, é menor que a média das células da segunda coluna. Então vamos ver agora a média das células da segunda coluna. Ele pede da primeira linha comparando com a segunda coluna. Igual média, abre parênteses, B1, 2 pontos, B2, que aí eu calculo a média da segunda coluna, que é a coluna B. É a média de 8 e 14, né? A média de 8 e 14 é 11. Então percebe, a média das células da primeira linha é 9 e a média das células da segunda coluna é 11. A média das células da primeira linha, que é 9, é menor que a média das células da segunda coluna? Sim, é menor, porque é 9 e a média das células da segunda coluna é 11. Então, pessoal, nesse caso agora aqui, acabamos de descobrir que o gabarito da questão é a letra C, porque de fato a média das células da primeira linha é menor que a média das células da segunda coluna. As outras, claro, só podem estar erradas. O produto das células da segunda linha é igual ao produto das células da segunda coluna, vai estar errado. E o produto das células da segunda linha é menor que o produto das células da primeira coluna, está errado também, porque acabamos de achar que a resposta certa na letra C de Canadá. Mas questão interessante aí, comparando a função média
e dando a resposta se a média de uma linha era maior que uma coluna, se era igual à coluna, igual à linha e assim por diante. Questão bem interessante aí, porque nos faz ter um olhar bem detalhado aí sobre o que ele exatamente o que ele queria. Ele queria comparar o resultado das médias das linhas e das colunas desta planilha aqui do Excel. Bem interessante essa questão, mas a resposta, nossa letra C de Canadá para a questão. Certo?